a gente falou aquele dia do canabidiol e eu acho que a gente acabou não falando os pontos negativos, os riscos, quando que é mais indicado, e acho importante a gente falar sobre isso, né? E até porque é um assunto polêmico, um assunto novo, que as pessoas têm muita curiosidade. Fala um pouquinho sobre os riscos, quando que é mais indicado. Na verdade, a gente comentou mais sobre as crianças com epilepsia refratária e o uso do canabidiol, né? Do canabidiol então, puro, assim, sem THC, né? Sem o THC. Que essa é a minha experiência clínica. Bom, vamos começar falando do canabidiol. O canabidiol, ele é um fitocannabinoide que não tem efeito psicoativo. Tá? Acho que isso é importante diferenciar do THC. Porque as pessoas misturam muito com maconha, Sim. com os efeitos colaterais da maconha e tal. Sim. A cannabis sativa, que é a planta, ela tem mais de 400 moléculas ali, né? O canabidiol e o THC, que é o tetrahidrocannabinoide, eles são os mais frequentes, né? Maior concentração. Na verdade, o canabidiol a gente tem mais no caule mesmo, da cannabis sativa. E o THC em maior concentração nas folhas. Entendi. Então, para uso recreativo, o pessoal usa o THC por conta do efeito psicoativo. Para dar o barato. Para dar o barato. Não é isso que a gente quer, né? Então, assim, o canabidiol, ele tem um efeito anti-inflamatório, anticonvulsivante, ansiolítico, antipsicótico. E não tem esse efeito psicoativo, não dá barato, né? Não deixa a pessoa com confusão mental, não vicia. Né? Então, acho que isso é importante fazer esse diferencial. O Conselho Federal de Medicina, ele aprovou o uso do canabidiol como uso compassivo em crianças com epilepsias refratárias. Então, principalmente Lennox-Gastaut, Dravet, mas outras também epilepsias. O que seria esse uso compassivo? Uso compassivo é quando você não tem uma medicação específica para aquela patologia, para aquele transtorno, para aquela condição, qualquer que seja ela, mas que outra medicação justifica o uso por não ter nada realmente específico e porque já foi tentado todas as outras medicações aprovadas de primeira e de segunda linha e não se obteve sucesso. Então é a última alternativa quando tem epilepsia dentro do autismo, né? A gente nem está falando agora ainda do autismo, eu estou falando ainda o que o Conselho Federal de Medicina aprovou aqui no Brasil, a princípio em 2014, lá, que foi essa resolução do uso compassivo. A Paula está falando aqui que há estudos muito grandes que causam esquizofrenia em adultos com uso de maconha. Mas é o que a gente falou, não é a maconha que a gente está falando. Verdade. Eu vi uma pergunta aqui dizendo sobre o THC e o risco de esquizofrenia. Então, o THC em altas concentrações, realmente há estudos que comprovam que há um risco de se desenvolver esquizofrenia. Mas nós temos hoje apresentações com controle de qualidade com canabidiol puro e temos algumas até com 20:1, que você teria 20% do canabidiol para 1% do THC. Esse 1%, ele não justifica uma quantidade que faça mal. Existem uns estudos que falam sobre o efeito entourage, que os dois, nessa proporção, eles teriam um efeito melhor, inclusive, de inibir o efeito colateral e de causar melhora clínica superior. Mas, assim, existe o canabidiol puro também para uso. Agora, o que precisa ficar muito claro, eu disse agora só com relação à epilepsia refratária. O que precisa ficar muito claro, independente de qualquer coisa, é que o canabidiol, ele não é primeira escolha para nenhum tratamento hoje. Tá? Nós temos medicações muito bem documentadas, aprovadas, de primeira linha. Porque não tem estudos a longo prazo ainda, né? Dos efeitos do canabidiol, né? Então, temos um estudo recente agora. Até se alguém depois quiser a bibliografia, pode me chamar no direct. De Israel, que foi publicado agora no começo do ano. Que foram estudadas 188 crianças e adolescentes com espectro do autismo.
e Sem foram epilepsia. acompanhadas sem epilepsia, Sem e foram epilepsia. acompanhadas de 2015 a 2017. Então, por um tempinho, não é um tempo longo, né? Mas foram acompanhadas e sem efeitos colaterais importantes. Grau de autismo nesses casos que foram estudados? Graus leves? Então, na verdade, não fala Todo. muito, mas assim, não fala, mas a gente não entraria nunca para um autismo leve. A gente tem diversas outras ferramentas para se usar no tratamento. Nós Sim. temos terapias, né? Terapia ABA, outras terapias também, mas temos terapias cientificamente comprovadas com efeito Sim. no tratamento do espectro do autismo. Temos medicações que muitas vezes podem ajudar no tratamento de sintomas alvo, que a gente chama, né? Então, comportamento, atenção, sono, enfim. Nós temos outras medicações aprovadas. E só justifica a gente usar uma medicação que parece sim ser muito promissora, mas a gente não tem ainda um estudo grande, de longo tempo, para saber o quanto que isso pode ou não afetar no desenvolvimento dessa criança. Então, não justifica a gente usar isso, sendo que a gente tem outras ferramentas. Outras ferramentas mais seguras, com mais tempo de estudo, né? Na verdade, assim, o canabidiol a gente já tem muitos estudos, mas nós não temos comprovação científica. Então, de qualquer forma, mesmo em casos excepcionais em que já foi tentado tudo ou porque não controlaram as crises estão muito grandes, estão oferecendo risco para essa criança, ou porque essa criança ou adolescente com espectro do autismo está com comportamentos autolesivos, né, com autoheteropassividade, oferecendo realmente risco até para si mesmo. Às vezes a gente já tentou de tudo, terapia, enfim. Só aí justificaria pensar, como a gente não tem comprovação, né? Eu acho que os estudos vêm aí, estamos com muitas publicações já e está... Até o doutor Nuotri falou lá em Boston, né? Que eles vão fazer com minicérebros o estudo do canabidiol, né? Sim, ele vai comentar vai ter um efeito mais claro. Inclusive, assim, eu acho que os estudos do Nuotri começam esse ano, pelo que ele falou, né? Começam ainda esse ano. Mas assim, em Portugal, né? Mesmo em última instância, então, que a gente precise talvez usar como ferramenta o canabidiol, os pais precisam saber que eles têm que assinar um termo de responsabilidade. Tá? Então, não é tão simples assim. Embora a gente, quando aparece algo novo, a gente fica encantado e esperançoso. Sim, e isso é muito bom, realmente. É verdade. Eu realmente acredito que eu particularmente acredito que o canabidiol seja uma boa ferramenta, que a gente ainda venha comprovar isso cientificamente. Porém, sim, mas não dá para arriscar, né? A Thalita Costa está dizendo que os próprios fármacos também têm uma lista enorme de efeitos colaterais, com certeza. Exatamente. Né? Isso. Eu ia falar sobre isso. Obrigada. E outra questão que eu ouvi falar é que à medida que a pessoa vai usando o canabidiol, o efeito vai diminuindo com o tempo. Já ouvi algum estudo sobre isso, que tipo, vai tendo que aumentar as doses. Então, tem algumas crianças que, assim, como eu te disse, a minha experiência no autismo com o canabidiol foi somente em casos associados à epilepsia de difícil controle. Então, eu não tenho casos isolados de autismo em uso de canabidiol. Então, eu acompanho essas crianças com crises epiléticas e eu já tive sim que ir aumentando, mas existe uma dose segura que a gente pode chegar até ali, né? Eu nunca passei dessa dose segura, embora a gente ainda não tenha protocolos muito bem desenhados, alinhados para o uso. Isso é um problema, porque a gente não consegue fazer de uma forma coesa em todos os médicos, com todas as prescrições. Mas já tive sim que aumentar doses, mas para controle de crises. Né? E efeitos laterais, que eu acho que é uma dúvida muito comum, e eu recebi vários directs perguntando de efeitos colaterais. Então, assim, os efeitos colaterais mais comuns do canabidiol são sonolência, dor de cabeça, às vezes, né? Mas a sonolência é o que está mais implicado mesmo.
Entendi. como efeito colateral, né? Mas o dia inteiro, assim, ou Não, mas só assim, em alguns momentos? não. Mas a gente sabe que, por exemplo, quando a gente introduz risperidona, isso também pode acontecer inicialmente. Então, tudo acho que Entendi. é um ajuste de dose. Cada, Que pode ficar mais relaxado, assim, né? cada organismo responde de uma maneira. Isso é muito importante falar. E mesmo que haja ainda um protocolo, a gente nunca vai poder usar para todos da mesma maneira. Cada um é um, né? Com E isso tem que ficar muito certeza. claro sempre, em qualquer tratamento, em qualquer condição. A gente não pode usar uma fórmula para todos. É muito importante que seja um laboratório confiável, né, para manipular, certo? Pode Então, falar um pouquinho sobre isso? sim, isto é um dos grandes problemas do uso do canabidiol ainda. Como não há comprovação científica, como a questão da liberação para a Anvisa depende de algumas questões, muitos pais acabam se desesperando, achando que isso realmente possa ser a cura, né? No caso, agora voltando a falar em autismo, a cura do autismo, e acabam adquirindo em laboratórios ou de formas que não há um controle de qualidade ideal, né? Então a gente realmente não sabe até que ponto que daí a falha de tratamento ou efeitos colaterais possa ser porque realmente não foi bom, não aconteceu, ou porque não era a medicação ideal. Inclusive, teve trabalhos aqui no Brasil em que fizeram estudos de algumas formulações e observaram que tinha muito pouco de canabidiol em algum deles e Olha índice só. de THC muito elevado. Então, quer dizer, Nossa. totalmente contrário àquilo que a gente realmente quer usar, né? Então, realmente Mas tem no precisa. Brasil algum laboratório de confiança? Um ou alguns? Então, a gente, na verdade, controle de qualidade mesmo, a gente acaba importando, né? Tem, tem uma ONG aqui que faz, né? Que teve liberação da Anvisa para o plantio e para a elaboração dos óleos, né? Dos extratos. E eles fazem, inclusive, com vários porcentagens de THC, o puro e com várias porcentagens de THC. Mas eu, honestamente, eu não conheço, então eu prefiro não comentar a respeito, uma vez que eu não conheço o controle de qualidade. Pode ser que realmente tenha qualidade, né? Controle de qualidade. Então, eu acho que a gente deveria ver essa Mas questão. recomendas a importação, então, dos Estados Unidos? Então, os importados têm laboratórios específicos, que também eu não posso dizer aqui, senão seria conflito de interesse, né? Que são realmente laboratórios idôneos e que existe um controle de qualidade muito rigoroso na formulação. Certo. Então, assim, o médico realmente, para prescrever, ele tem que pesar muito os prós e contras. Eu acho que cada caso tem que ser avaliado com a sua particularidade. Existem indicações mesmo sem comprovação científica, uma vez que o FDA já liberou esse uso compassivo e uma vez que nós sabemos que a Anvisa também libera em casos excepcionais. Então, há essas indicações, mas a gente não pode, de forma alguma, generalizar e achar que isso realmente vai resolver todos os sintomas alvo do autismo, Claro. todas as outras, não só para autismo, porque ele está sendo utilizado para outras patologias também. O uso é constante, né? Não é assim usar um período e Deus. Começou a usar, tem que continuar usando. Seria como qualquer outra medicação. E jamais, assim, alguns me perguntam, mas sempre enquanto tá tomando. E lógico, vai melhorando e aí você vai diminuindo a dose. E enquanto isso, você está fazendo terapias. E modulando, né? Claro. Ajudando essa autorregulação, modulando essa criança, modulando esse adolescente. Então, você está utilizando essa medicação como uma ferramenta para te ajudar nas todas as questões de sintomas alvos e de autorregulação. Mas jamais sozinho, por exemplo, eu recebi uma pergunta, mas eu posso tirar todas as medicações e começar? Não, de forma alguma.
A gente tem que começar devagar e ir ajustando, mas somente em situações específicas a princípio, porque ainda falta realmente comprovação científica. Falta a gente conhecer muita coisa. A gente sabe que tem muitos estudos que não falam sobre efeitos colaterais importantes com o uso do canabidiol, e aí eu estou falando em canabidiol puro, mas a gente não tem esse controle a longo prazo, então fica muito complicado você passar por um pai e por uma mãe que não vai ter efeito colateral, se você realmente não tem nada que te embase nisso. Esse uso dos teus pacientes que são importados lá dos Estados Unidos, é oral, é via oral, é líquido, é comprimido, como que é? Óleo? Então, nós temos várias formulações. Os meus estão usando em gotas. É um olhinho, tato. Mas nós temos as pastinhas, tem os pets. Via oral? Via oral em gotas, isso. Nós temos outras formulações também boas, né? Então, de laboratórios bons. Mas não é o que eu tenho experiência aqui, no meu consultório. E quero só que fique muito claro que a minha experiência é com crianças e adolescentes com autismo, sim, mas associados a crises epiléticas de difícil controle. E é muito caro? Quanto custa? Pode falar, assim, mais ou menos? Então, depende do laboratório, mas em torno de $200, $300 os importados. Os importados, sim. Entendi, dá uns R$800 por mês. Exato, R$800 mil por mês. E no Brasil? No Brasil é possível conseguir através do SUS, quem tiver epilepsia? É possível que o governo faça sim a compra, se muito bem detalhado, se já tiver feito de todas as outras medicações antiepiléticas sem resultado satisfatório. Então, assim, você justificando realmente a necessidade de você usar essa medicação de forma compassiva, o SUS tem sim comprado em casos de associação com epilepsia, mas a Anvisa já começou a liberar em alguns casos de autismo severo, com comportamentos autolesivos e com já tentado todas as outras ferramentas possíveis. O Rodrigo perguntou. Aripiprazol é uma medicação, isso, é um antipsicótico atípico que está liberado desde 2009, né, para o tratamento do autismo. Crianças e adolescentes que não se adaptaram com risperidona costumam se adaptar com aripiprazol. Então, é uma medicação para modular comportamento. Certo. E engorda menos, né? O Rodrigo está falando que se excessa a medicação engorda menos. Teoricamente, sim, Rodrigo, mas eu tive crianças aqui que também aumentaram peso, assim como com a risperidona. Entendi. Teoricamente, a gente teria menos efeitos com relação à dislipidemia, aumento de colesterol, triglicérides, essas questões. Um beijo. Fica com Deus. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Vamos lá, então.